Perseverando na fé. A música cheia da glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está me acompanhando agora pelo Instagram, você que está me acompanhando agora pelo Facebook, já entrou aqui a Daniela Melo, né? Já entrou aqui o Rodrigo Cunha no Facebook. Deus abençoe grandemente a vocês. Deus tem uma palavra muito poderosa para mim, para você, para o meu coração, para o teu coração. E essa palavra hoje está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quero ler para você em nome de Jesus, para que nós possamos entender e compreender. O versos 4 do capítulo 17 de 1 Samuel diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, e que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, e era peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. No versos 10 diz assim: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. No versos 20 diz assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e o grito o chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda na bagagem e correu para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. No versos 24 diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. No versos 48 diz assim: Davi, e sucedeu que, levantando os filisteus e indo contra Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Ao encontrar-se com o filisteu, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Quando as coisas estão assim, quando o inimigo está se levantando contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida da sua casa, da sua família, aonde quer que ele esteja, eu quero dizer para você que ele costuma assim te amedrontar, colocar medo, né? Colocar que você verdadeiramente é muito fraco e não vai poder com ele. Ele vai achar que ninguém pode desdenhar dele porque ele é grande, ele é poderoso. Mas eu quero dizer algo para você aqui hoje, nesta palavra do Senhor: quem menospreza um filho de Deus,
quem pode menosprezar, não interessa o teu tamanho, não interessa o teu poder aquisitivo, não interessa o que você tem, não interessa da tua cor, não interessa da tua raça, o que vai interessar é que você tem um Deus e que tu confia nele e que pode ter certeza que ele nunca perdeu uma batalha. A você que está aí achando que não pode vencer essa luta porque o teu adversário é grande, porque o teu adversário é muito poderoso. Então preste atenção que eu vou dizer para você. Hoje Deus lhe dá um ensinamento aqui a você que está me acompanhando, você que está aí sendo afrontado por esse gigante, afrontado pelas potestades, principados, você que na tua casa está sendo desacatado, você que está aí vendo o inimigo tragar teu filho, a tua filha, levando o teu marido para o alcoolismo, levando o teu marido para a prostituição, para o adultério, você que está vendo o inimigo aí, olhando para você, desdenhando, achando que com a tua oração tu não vai fazer absolutamente nada contra ele, porque ele tem uma armadura poderosa, ele é grande, ele é terrivelmente assombroso. Eu quero te dar hoje aqui, Deus botava no meu coração, que você vai ver como você vai vencer. Você tem a arma mais poderosa nas tuas mãos e você não entende. Você está olhando para o tamanho do gigante. Esse era o problema de Israel, esse é o problema das nossas vidas, esse é o problema da tua casa, esse é o problema da tua família. É quando você deixa de focar aquele o qual vai te dar o prazer de ter a vitória contra os teus adversários, para você poder então olhar para o inimigo. O inimigo ele sempre vem com uma afronta muito grande. Nós estamos vendo aí, né? O Brasil, o mundo todo está alarmado, sem paz. Já falamos aqui sobre o Apocalipse capítulo 6. Eu deixei bem claro que pode não ser a profecia do Apocalipse capítulo 6 acontecendo agora com relação ao coronavírus. Pode não ser, mas eu quero dizer que vai acontecer. As pessoas às vezes têm medo até de ler Apocalipse, mas eu quero dizer para você, os gigantes que se apresentaram ali no livro de Apocalipse, todos eles foram derrotados. Por isso você vai começar a ler Apocalipse do capítulo 1 e vai até o capítulo 22 e você vai ver que Deus vai mostrar para você que aquele que afrontou, aquele que lhe colocou no calabouço, aquele que fez você ter medo, aquele que se apresentou gigante na tua frente, aqueles dragões, aquelas coisas terríveis, aqueles cavalos branco, preto, amarelo, vermelho, aqueles cavalos que se apresentam para tirar a tua paz, a tua graça. Eu quero te dizer uma coisa, eu tenho um que te dá graça, eu tenho um que diz que tudo posso naquele que te fortalece, eu tenho um que diz, olha, é sob a minha palavra que eu vou te edificar. Então eu quero te apresentar hoje aqui, com essa palavra de Deus, essa palavra que vai fazer você sair desse acuamento que você está aí, essa palavra que vai fazer você se fortalecer, essa palavra que não vai deixar você ter dúvida de que você vai sempre ser afrontado. Satanás, ele não tem medo de afrontar nenhum filho de Deus. Satanás não tem medo de afrontar absolutamente ninguém, né? Ninguém. Então não adianta, vai vir coronavírus, vai vir vírus não sei de onde, mas eu quero aqui te dar um alento, eu quero te dizer que tu és filho de Deus, tu és um Davi. Então vamos aqui à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 17, louvado seja Deus, aqui de 1 Samuel. Ele conta a história que todo mundo já ouviu falar, mas eu quero entender que Deus vai fazer uma narração diferente. Uma narração do Espírito aqui para a minha vida, para a sua vida. Eu sei que Deus quer falar conosco de maneira gloriosa. Olha só, eu tive lá agora em Israel, lá no Vale de Elã, onde aconteceu essa grande batalha. Né? E a gente vê que aonde os filisteus ficavam era um lugar muito mais alto do que o que o Israel ficava, do lado de cá. E bem no meio tinha um vale, tem ainda um vale muito grande. E passa lá esse riacho aonde o Davi depois encontrou a sua arma. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Louvado seja Deus. Deus, ele prepara o local da batalha. Você fica dizendo assim, meu Deus, pastor, é muita batalha, vamos lá em casa orar, vamos lá não sei aonde orar. Eu quero te dizer uma coisa,
Pergunte para Deus aonde será essa batalha que tu vai travar primeiramente. Porque veja só, Israel poderia estar lá na cidade de Davi, Israel poderia estar em outro lugar, mas aprove a Deus a colocar no meio daquele vale ali, uma batalha contra duas potências. Os filisteus afrontavam todo dia o povo de Deus. Pode ser que você esteja todo dia sendo afrontado pelo adversário, afrontado pelo inimigo. Irmão, às vezes você pensa que está tudo na paz, aí lá vem ele. Era assim, foram 40 dias, aquele filisteu incircunciso, como falou Davi, aquele Golias afrontando. E aí, Saul, cadê o homem que tu vai dar para que eu lute? E aí, Saul, cadê o homem que tu vai dar para que eu lute? O inimigo fica todo o tempo querendo que você fique acuado. Mas hoje eu quero te dizer aqui, eu quero te colocar aqui o que Deus colocou no meu coração. Homem de Deus, mulher de Deus, nós não somos para ficar acuado para ninguém. Mesmo que o adversário te chame para um vale, mesmo que o adversário te chame para uma terra que não seja tua. Mas eu quero te dizer, quem vai preparar o local, quem vai preparar a tua vida para enfrentar esse adversário é o próprio Deus. Então Deus pega e chama o Davi. Quase 40 dias o filisteu afrontando Israel. Um homem que tinha 6 côvados e 1 palmo. Sabe quanto é isso? 2,95 m de altura. 6 côvados, são 2,70 m. Com mais 1 palmo, que é 25 centímetros, dá 2,95 m. Era um afrontamento, porque eu imagino que Davi não passava de 1,70 m. Não passava. Então tu imagina, pela altura, pelo homem, você viu aqui o tamanho desse capacete que esse homem usava. Se botasse aquele capacete na cabeça de Davi, Davi afundava. Não tinha como ele nem andar. Mas preste atenção, Deus não está preocupado com o tamanho do teu gigante, com o tamanho do gigante que te afronta. Hoje Deus está mandando eu dizer para você, quando ele mais te afrontar, eu vou aí te dotar, para que tu possa vencer de maneira gloriosa e de maneira poderosa. Então olha só o que aconteceu, quando Davi então chega, olha só irmão, às vezes você não entende, a palavra de Deus é assim cheia de mistério. Ora, 40 dias, Golias afrontando o povo de Israel, o povo de Deus, e ninguém se manifestou. Aí de repente Deus tem um lourinho, um ruivinho, cuidando de ovelha lá na terra do pai dele, na terra de Jessé. E de repente, ele não foi para lutar, porque ele não tinha ainda idade para lutar. Ele não era ainda um soldado do exército de Saul. Mas de repente, Deus pega e toca no Jessé e diz: meu filho, vai levar ali para o Eliabe, vai levar ali para o Abinadab, vai levar para Samá, teus irmãos que são do exército de Saul. Leve essa comida para ele, leve esses pães, leve esse negócio lá, porque pode ser que ele esteja no campo de batalha e esteja numa fome tremenda. Eu não sei se fome ele tinha, mas medo ele estava demais. Fome eu não sei se o Eliabe, o Abinadab e o Massá estava lá com fome. Mas eu sei que eles estavam ali, era com medo terrível. E lá aí foi lá o pequenininho Davi, foi deixar a comida. Mas quando chegou lá, ele sentiu o afronta de Golias para com o exército. Você imagina só, ele ali olhando um exército todinho sendo afrontado pelo adversário. Pode ser que na tua casa hoje, você que está me ouvindo, esteja você afrontado. Você está sendo afrontada. O adversário está usando o teu marido, está usando a tua mulher, está usando o teu filho, está usando, eu não sei quem diabo ele está usando, mas ele está usando alguém para te afrontar. Mas te lembra que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta é contra as potestades e principados dos ares. E Davi sabia disso. Sabia que o tamanho daquele homem que estava sendo usado pelo inimigo para afrontar, para ele não teria nenhuma dificuldade, porque quem tem o Senhor não pode ter medo de nada. E naquele momento ele vai ali e começa a conversar com o povo. O que está acontecendo? Os irmãos acharam até que ele queria aparecer diante daquela situação. Mas ele estava ali com toda a força que Deus lhe dava. O Davi era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Ele nunca deixou
de estar num campo de batalha, ele nunca deixou de estar em algum campo que ele não viesse de maneira gloriosa a invocar o nome do Senhor. Ele sabia que o nome do Senhor era que tinha que estar na frente de tudo aquilo. Então levantou de manhã e foi. E ele partiu e foi para lá. E quando chegou lá, viu que aquele gigante Golias insultava os israelitas. Insultava de maneira terrível. Então, quem que fez Davi? Davi foi lá onde o rei Saul. Ele disse, olha rei, é o seguinte, deixa eu lhe contar uma história aqui. O Saul deve ter olhado para ele assim, porque o Saul era um homem zarrão, era um homem também grande, era um homem bonito, era um homem forte. Saul deve ter olhado para Davi, né? Às vezes as pessoas te olham assim, tão pequenininha. Às vezes você não tem um cargo na igreja. Às vezes você não tem absolutamente nada para fazer. Você pensa que não tem nada para fazer na igreja. Aí Deus pega, né? E te tira de lá e manda tu fazer uma obra que ninguém pode fazer. Foi assim com Davi. Eu quero falar para você, foi assim com Davi. Davi estava lá, o pai de Davi achava que Davi só prestava para olhar as ovelhas e os ursos. As ovelhas lá no campo. Mas o pai de Davi talvez nunca soube que lá ia urso e ia leão para comer as ovelhas. Talvez o Jessé, ele nunca tinha contado para Jessé, porque talvez se ele tivesse contado, o Jessé tinha dito, meu filho, não vá mais não, deixa estar que eu vou mandar o Eliabe, deixa estar que eu vou mandar o Abinadab, ou então eu vou mandar um dos teus irmãos, que eram 8, eu vou mandar, porque senão um urso desse pode te comer, um leão desse pode te comer. Mas presta atenção, Davi aprendeu a conviver no meio do diabo. Tem gente, amado, pastor que não tem como vencer, mulher de Deus, homem de Deus que não tem como vencer o adversário, é porque não teve uma experiência com ele. É necessário que você tenha uma experiência com os adversários. E Davi, Deus colocou ursos e leões que não são fáceis, para ele ter uma convivência com quem é o verdadeiro adversário e quem é que vai vencer o verdadeiro adversário da tua vida. Davi tinha convicção que não era ele, não era a força dele, que era a força para vencer um leão. A primeira coisa que você tem que entender, não é a tua força, não é o teu tamanho, não é a tua cor que vai vencer o teu adversário. Não tem nada disso. Davi sabia que quando ele pegava na barba de um leão, quem dava força para ele era o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor se alegrava com Davi, o Senhor quer se alegrar contigo. Será se você tem buscado ao Senhor todo dia? Será se você tem cantado louvores ao Senhor? Será se você tem alegrado o coração de Deus? Será se você tem obedecido ao Senhor? Será se você tem obedecido às autoridades constituídas? Ah, se você tiver feito isso, a alegria do Senhor é a tua força. E Davi não tinha dúvida. Davi não tinha dúvida de que a alegria do Senhor era a sua força. Ele sabia que bastava ele alegrar o Senhor com as suas orações, com seu coração puro, com um coração que temia o Senhor. Isso aí dava força para ele, porque Deus o retribuía com força. Mas Saul não sabia disso, assim como Jessé não sabia. Aí foi preciso ele contar. Ele disse, eu sei, rei Saul, que tu estás me olhando assim, achando que eu sou um jovem, um rapaz, que eu nunca lutei, eu não tenho experiência do exército que tu tens, eu não sou alistado no teu exército, assim como Jonas, como Paulo, não era alistado para ser capitão daquele navio que desmoronou todo. O Paulo não tinha experiência de bússola, mas Deus tinha uma experiência com Paulo. E quando Deus disse a Paulo, Paulo disse para esse comandante aí, que essa viagem será cheia de tribulação, que essa viagem será nebulosa. E quando Paulo disse isso aos comandantes, eles simplesmente ignoraram Paulo, porque Paulo não tinha nenhuma experiência mostrada para eles, mas Paulo tinha uma experiência com Deus. Deus está dizendo hoje para você, a experiência maior que você tem que ter. Tem pessoas que passam 20 anos estudando algo e acham que tem experiência e não pode ser vencido. Ah, você está enganado, você está totalmente enganado, porque Pedro também tinha uma experiência
experiência de mais de 30 anos de pescaria, mas quando jogou a rede sem o Senhor, quando jogou a rede sem Deus, aquela rede voltou vazia. Isso mostra que a experiência melhor, a melhor experiência de um homem, a melhor experiência de uma mulher é ter Deus, é com Deus, é Ele que vai te dar experiência suficiente para vencer os teus adversários, é Ele que vai te dar experiência suficiente para vencer os demônios que estão perturbando a tua vida, a vida da tua família. É com Deus, a experiência é com o Senhor, e ele tinha essa experiência. Davi no campo, olhando para as ovelhas, ele criou experiência. O pastor Eudes, com 25 anos, cuidando da Assembleia de Deus Fogo Santo, eu tenho experiência com as minhas ovelhas, eu sei qual foram os bodes que entraram ali, eu sei quais são os bodes que estão querendo tragar as minhas ovelhas, eu sei quais são os leões, eu sei quais são os ursos que estão querendo tragar as ovelhas a qual o Senhor confiou em minhas mãos, porque eu tenho experiência com Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, e é com Ele que a batalha será vencida. Preste atenção que Deus está me falando aqui. Oh meu Deus, aleluia, aleluia, oh Espírito Santo de Deus. E ali Davi chega e diz: olha, rei Saul, eu já fui colocado para cuidar das ovelhas do meu pai, e quando chegava um urso e um leão, eles queriam agarrar, e agarrava até algumas ovelhas minhas, mas eu tomava da boca, eu pegava a barba do leão, eu sacudia, e eu vencia os leões e os ursos que queriam tragar minhas ovelhas. Ah, se o pastor entender que quem dá experiência para ele não é a sabedoria dele, não é a teologia dele, quem dá experiência para ele é o convívio com as suas ovelhas, é o convívio com o seu rebanho, é o seu rebanho. Ah, como eu conheço o meu rebanho. E às vezes a gente fica até decepcionado com pessoas do nosso rebanho, porque nos trai. Jesus também foi traído, e ele ficou decepcionado porque Judas foi um que ele chamou para o seu rebanho, mas ele conhecia Judas, ele sabia que ele ia cometer aquilo. Como é bom. E Davi então, com aquela experiência no rebanho, Saul não teve outra opção, olhou para ele e viu que ele não estava falando para querer aparecer diante do exército, mas ele estava falando com toda a convicção, e por isso disse Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Olha só, ele sabia que um leão e um urso, ele não tinha força para ele. Você não tem força para esse demônio, você não tem força para esses demônios que estão aí. Então eu vou te dar aqui a arma que Davi usou, é a mesma arma que você vai usar. Então Davi disse: eu não tinha força para leão, para urso, mas de todos o Senhor me livrou. Qual é o demônio que está aí? É Zé Pilintra, é Chucaveira, é Tranca-Rua? Qual é o diabo que está aí perturbando a tua vida? Eu quero te dizer que Deus é que te dá as armaduras. Como tu vai vencer? Como tu vai vencer? Eu estava ouvindo debate, que tem debate aí que eu fico indignado, né? Em outro lugar aí, e de repente a pessoa diz que tem igreja que fala mais no nome de Satanás do que no nome de Deus, mas que nós temos que derrotar o Satanás mesmo. Deus não tem que estar chamando para derrotar, para lutar, não. A tua luta é contra as potestades, é contra o diabo, é contra o inferno. Não é contra Deus, não. Deus é o que vai te ajudar se tu alegrar o coração de Deus. Se tu não alegrar, tu vai ser derrotado pelo diabo, não adianta. Jesus foi que venceu o diabo, tu precisa vencer com ele. Tu precisa vencer. Ou tu é aquele que acredita que aceitou Jesus, agora nada acontece contigo. Nada acontece contigo. Não é assim, não. Você tem que entender. Você tem que entender. Quando eu chamo o diabo é porque eu estou revertido de Deus para lutar contra ele. E Davi, querido, e Davi estava lá, e Saul vestiu Davi com suas vestes. Agora olha só, preste atenção. Saul olhou para Davi assim, viu que Davi de corpo limpo não ia vencer aquele filisteu. Saul achava: olha, meu filho, não é bom tu pegar minhas armaduras? Preste atenção. A armadura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é essa. Não é essa. É aquela que tu treinou com ela. É aquela que Deus fez.
O que é que um crente faz hoje? Orar, vigiar e a palavra. Essas são as tuas armaduras, não adianta. Não adianta tu pegar a armadura emprestada e tem gente que só é assim. Pastor, ore por mim. Irmão, ore por mim. Pastor, ore por mim. Irmão, ore por mim. Ore por mim. Ei, Deus está dizendo que é tu que tem que adquirir tuas armaduras. É tu que tem que adquirir as tuas armas contra Satanás. Não é você tá pedindo só para os outros, não. É bom que os outros intercedam por você. Mas o importante é você chegar e dizer: eu tenho intimidade com Deus através da oração. Eu tenho intimidade com Deus através da pregação. Porque as armas que você vai usar não é a arma da tua irmã. A tua irmã tem uma arma que Deus deu a ela. Mas tu tem outra arma que Deus te concedeu. Cada um de nós tem uma arma para lutar naquele grande dia, naquelas adversidades. Então, veja só. Qual era a arma de Davi? Davi tinha uma funda e umas pedras. E Davi, todo o tempo que vinha um animal para comer uma ovelha, ele usava aquela funda. Ele usava aquela pedra. Mas assim mesmo o animal ainda vinha, ainda agarrava. Aí nessa hora ele disse: Senhor, só tu pode me dar essa força. Ele não está dizendo que foi ele que venceu o leão nem o urso, não. Ele está dizendo que com a força do Senhor, ele venceu o leão e venceu o urso. E Davi disse, ele disse: Saul, meu rei, eu não preciso dessa sua armadura não, porque essa armadura não cabe em mim não, eu não sei nem andar com elas. Não adianta eu andar com tuas orações, eu tenho que andar com a minha. Não adianta eu andar com a minha palavra, eu tenho que andar com a de Deus, a qual ele me deu. E o que Deus deu a ele? Deus deu a ele, olha só, presta atenção, agora aí tem um mistério. Deus me disse ontem de manhã, quando eu estava lendo essa palavra. Ele tinha um alforje. Ele foi lá no vale, e o vale corre no riacho, ainda hoje o riacho está lá. As pedras caem lá de cima e entram no riacho. E ele foi lá naquele riacho, está lá, eu visitei agora, o Vale de Elã está lá. E eu trouxe até uma pedra. Essa pedra que eu tenho lá, eu vou usar ela num diabo qualquer. Eu trouxe a pedra de Davi. De repente o capeta vem e não quer sair na oração, eu vou pegar aquela pedra e meter na testa dele. Está lá no meu gabinete. A pedra está lá. Né? Então, de repente Davi pega e bota aquela pedra dentro do alforje, 5 pedras. 5 letras, Jesus. É muito maravilhoso. Bota aquela pedra lá. Queridos, e ele pega aquele Golias imenso na frente dele. Ele pega aquela funda, irmão, e não erra, mesmo ele estando cheio de armadura. O Golias estava cheio de armadura, ele estava com capacete, com escudo, com couraça, mas Deus não erra tiro. Jesus não erra o tiro. Quem erra o tiro sou eu. Às vezes a gente dá um tiro errado e o Satanás sai gritando e mais sai rindo de nós. Às vezes nós queremos vencer o diabo com as nossas forças e Satanás sai rindo de nós, sai desdenhando de nós. Mas vai ter uma hora, Deus falava comigo hoje de manhã, vai ter uma hora que eu vou te dar a arma certa. E eu dizer: que arma é essa, Jesus? E o Senhor Jesus me levou lá em Mateus capítulo 16. O que foi que ele disse para Pedro? Quando Pedro disse que Jesus Cristo era o Senhor, ele disse: Pedro, tu és pedra. Tu és pedra. Tu és pedra pequena. E sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o que Deus está dizendo para mim e para você. Esse demônio que se levantou na tua casa, no teu lar, com teu filho, com tua mulher, com teu marido, eu quero te dizer que tem uma arma poderosa. A arma que derribou Golias era uma pedra. A arma que Deus disse que era Pedro com a sua palavra era a arma Petra. Então preste atenção, não tem nada. E o que é Petra? O que é Petra? É pedra pequena. Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sob a minha palavra, sob a minha palavra edificarei a minha igreja. Então o que vai defender, o que vai te defender, o que vai vencer o diabo é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a pedra pequena que faltava, é a pedrinha que falta para te vencer esse diabo. Eu tenho certeza que Deus, o Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai te dar uma palavra que vai fixar na cabeça desse diabo, na cabeça desse demônio. A pedra é para ir para
para a cabeça. Olha para onde ela foi. Quando Davi jogou aquela pedra com a funda, foi para a cabeça. É a cabeça que o diabo gosta. É a cabeça que Satanás gosta. Pois é lá que o Senhor vai mudar a tua vida. É acertando a cabeça do capeta. É lá. O diabo está perturbando a tua mente. O diabo está perturbando a tua cabeça. Para que tu não ouça a palavra do Senhor. Para que as portas do inferno não prevaleçam, é necessário tu acertar com a palavra. Acerta com a palavra. Acerta com a oração. A tua luta não é contra a carne. Não é o Golias que é grande. Não adianta. A tua luta é contra as potestades e principados. Tem que acertar a cabeça. É na cabeça que o inimigo começa a trabalhar. Quantas pessoas estão aí sem ter rumo, sem saber para onde vai, porque não abriu a cabeça, não abriu a mente. Pois Deus tem uma pedrinha. Deus tem uma pedrinha na tua mão, que é a própria palavra dele. A própria palavra dele vai abrir a cabeça dessa pessoa que está totalmente doida, alucinada, porque não conhece de verdade o que Deus quer fazer. E essa é a arma do Senhor. Eu quero dizer para você, Davi venceu de maneira gloriosa. Davi venceu de maneira poderosa. E mesmo que tenha o rei Saul oferecido alguma coisa a ele não se soberbeceu com as coisas que Davi deu, que Saul deu, porque ele sabia que a vez dele ia chegar. Ele sabia que ele era um vencedor. Ele sabia que com Deus ele ia vencer sempre. Então que fique com essa palavra. Eu não sei o tamanho desse gigante, mas eu sei que com Deus, tu tem uma pedra poderosa na mão. E essa pedra vai vencer em nome de Jesus. Vamos ouvir mais esse hino e logo depois, em nome de Jesus, você que está aí também me acompanhando, você lá de Uruguaiana, quer dizer que nós, nesse momento, cancelamos, louvado seja Deus, a nossa viagem agora do dia 18, para que a gente possa colaborar com o apelo, principalmente do governo federal, dos governos, para que a gente possa se poupar de disseminar mais aí o coronavírus. É claro que nós somos filhos de Deus, mas nós temos que obedecer às autoridades que são constituídas pelo Senhor. E nós, se for por nossa colaboração, então, mas nós estamos marcando uma outra data, né? Quando passar isso aí tudo, vamos marcar e em nome de Jesus nós vamos para Uruguaiana. Então você vai ouvir esse hino, logo depois eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão me acompanhando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está me acompanhando aqui, louvado seja Deus. Glória a Deus. Daniela Mello, glória a Deus. Louvado seja Deus. Débora Guiar, Deus abençoe. Zélia Campos, obrigado Zélia. Obrigado Tatiana Muniz. Obrigado Tassiane Muniz. A Ivane Oliveira. A Marilene Souza. Obrigado Marilene. Deus abençoe. A Shélios Hell, obrigado. A Marcélia Santos. Obrigado. Deus abençoe. A Ivane Oliveira. A Fabi Passos. Obrigado, Fábio. A Débora está dizendo a paz do Senhor, pastor. Já estamos em Chapadinha, ligado no programa. Obrigado. A Zélia Campos está dizendo glória a Deus. Louvado seja Deus. A Josenilda Araújo, obrigado. Que Deus abençoe, Josenilda. Lá em Uruguaiana, louvado seja o nome do Senhor. A Magnólia Rodrigues. A Marilene Souza está dizendo, fala Senhor, que a serva ouve a boca do meu pastor, homem de guerra. Obrigado, querida. A Magdólia Rodrigues, obrigado. A Laina Anjo, obrigado. A Marcela Santos está dizendo, bom dia, pastor. Estou aqui na escuta pela minha família. Um abraço, orar pela minha família. Vou orar. A Djanira Alves, obrigado. Louvado seja. A Magnólia está dizendo a paz do Senhor, obrigado. O Paulo Amorim está dizendo glória a Deus, meu pastor. Deus abençoe sua vida. A Denise Farias, obrigado. A Marcélia Santos, obrigado. A Dada Matias, obrigado. A Regi Fiuza, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor.
Caleb, ó, quem que estão dizendo aqui? Caleb lindo, né? Aqui, ó. A Regi Fiuza, Caleb lindo, seguindo os passos do Pai. Que Deus seja louvado. Obrigado, Rubem. Obrigado, Rubem Lima. Que Deus abençoe. Seja louvado. Marcélia, verdade. Marcélia Santos, a Ivana Oliveira, obrigado. A Magnólia, eu creio. Roberto Garcia está me assistindo. Deus abençoe, Roberto. Louvado seja Deus. A Rosemary Schuliber, obrigado, Rosemary. Paulo Amuri está assistindo. Silvio Antônio, obrigado, meu apóstolo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Louvado seja. Foi com ele que eu fui até o Vale de Elã. Que Deus abençoe grandemente, meu querido apóstolo. Louvado seja Deus. Estamos preparados para ir esse ano em nome de Jesus, né? Dai Rodrigues, Felipe Augusto, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Rose Salles, Deus seja louvado, pastor. Peço oração. Obrigado. O evangelista Edson, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui. Louvado seja Deus. A Erlaine Pestana, o evangelista Edson está dizendo: manda o meu abraço, pastor Eu de Saraiva. Está mandado, evangelista. Deus abençoe. Deus abençoe. A Andréa Silva também. A Wanda de Cássia também está me acompanhando. A Vanusa. A Wanda de Cássia, louvado seja o nome. Louvado seja Deus. Eu vou concluir, mas eu vou dizer no rádio o restante das